Salve Maria, dia 6 de março de 2021, na segunda semana do Tempo Comum. O Evangelho de hoje encontra-se em São Lucas, no capítulo 15, nos versículos do 1 ao 3, nos versículos do 11 ao 32. Do Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximaram-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho, e colocai um anel em seu dedo e sandália nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, esta santa parábola tão conhecida nossa, não é? Que por muitos e muitos anos chamada de filho pródigo, mas de ser pródigo ele não tinha nada. Nos deparamos com o Pai misericordioso, um Pai que é compassivo. Imagine, só fala da figura paterna, né? Provavelmente estes 2 jovens não tinham mais mãe, mas o interessante notarmos é que quando o filho mais novo pede a herança e se distancia do pai, ou seja, do seio familiar, ele entra na morte, deixa a possibilidade de vida, de esperança, de felicidade e vai para um tempo de morte, de destruição, né, de desfiguração. Quando ele acha que tem inúmeros amigos, era por causa do dinheiro fácil, era por causa, não é, de farras, de tantas realidades que com certeza aconteceram.
Mas quando ele se vê no aperreio da vida, quando o dinheiro foi acabando, a riqueza, e ele foi percebendo que estava ficando sozinho. O pecado é assim na vida daquele que se deixa seduzir e vai destruindo, vai afastando as pessoas, porque o pecado não nos permite reconhecer o nosso erro. Quando se está imerso, é como um avestruz que enfia a cabeça no buraco. É necessário que se reconheça pecador para conseguir levantar a cabeça e olhar para o céu, contemplar o infinito, contemplar o eterno Deus. Foi esta realidade que este filho mais jovem percebeu quando ele queria matar a fome com a lavagem que dava aos porcos, e nem isso, que ele dava aos porcos, e nem isso lhe foi permitido. E ele cai em si e faz uma bela oração. Realmente, a expressão de quem está sofrendo e que tenta o retorno. E que com certeza o retorno é difícil, porque as tentações são muitas. Vão sempre querendo arrastar para distante de Deus. Tem as recaídas, mas Deus nos concede a cada dia uma graça. A cada dia Deus nos agracia, Deus nos dá força para fugirmos da tentação, do mal e do pecado. Envia os seus anjos, um anjo da guarda, envia São Miguel Arcanjo para que nos livre do mal e da tentação do diabo. É necessário resistir, firme na fé. E ele foi resistindo, o jovem, até chegar a casa e realmente encontra o seu pai. E o pai corre e o abraça. Imaginem as condições. Sem sandália nos pés, quantos dias caminhando, Quanto de podridão. Podridão pelo pecado, mas podridão por não tomar um banho, um asseio, tantas realidades difíceis e duras que aquele homem passou. Mas o pai o abraça. Por quê? Porque sente compaixão. Porque é um pai misericordioso. Porque vê além do pecado. Percebe que neste retorno tem o dom e a graça de Deus. Por isso o filho diz: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai o acolhe, porque tem compaixão, porque o ama verdadeiramente. E com certeza nós percebemos, neste acolhimento, neste amor que o pai sente, o verdadeiro amor de Deus pela humanidade, que foi capaz de debruçar-se sobre cada um de nós, porque nos ama, porque nos quer bem. Peçamos a Jesus que a cada dia sintamos a sua misericórdia, a sua compaixão, e que almejemos sempre o reconhecimento de que Deus é Deus, mas Ele age de misericórdia e sempre nos perdoa dos nossos pecados, se realmente temos o arrependimento no coração. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.